Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um assunto bem interessante. Eu, como alguns já sabem, sou cristã desde que nasci. Então, você já ouviu falar sobre jargões cristãos? Parece que o cristão ele tem um palavreado próprio, né? Então nós temos alguns jargões, algumas palavras que a gente costuma falar e alguns costumes e entendimentos um pouco equivocados. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai se acostumando com isso. E quando você busca mais conhecimento, mais aprofundamento da palavra, você começa a descobrir curiosidades e coisas que você fala, nossa, não era isso? E isso é muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre aquele versículo que diz: porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu também estarei. Pois é. Você já parou para pensar nesse versículo e no contexto dele? Você já parou para ler esse versículo e o contexto em que ele se encontra? Eu sempre achei que quando Jesus falava isso, ele estava dizendo que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele estaria ali. E eu entendia que esse contexto estava falando sobre a comunhão, que não tinha como Deus estar presente como corpo de Cristo, como cabeça do corpo de Cristo, se 2 ou 3 não estivessem reunidos. E estudando sobre isso, e foi algo que Deus me deu em sonho, de madrugada, eu sempre peço a Deus para Ele estar me conduzindo, para saber que tipo de vídeo, que tipo de assunto falar com vocês. E Ele falou sobre isso. Porque se nós não prestarmos atenção e não tomarmos cuidado, a gente acaba achando que a palavra ela se contradiz. Então, realmente eu sempre imaginei que quando dizia sobre 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, como o cabeça que é Cristo está reunido com o corpo de Cristo, que somos nós, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo reunido. Não tem como a igreja ser igreja, né? Tirando aqui o significado da palavra igreja, o significado que é tirados para fora ou levados para fora, ou seja, igreja somos cada um de nós. Não tô falando aqui de igreja pessoa, mas o que a gente chama de igreja que é o templo, onde o corpo de Cristo se reúne, tá? Os nossos cultos, os nossos encontros. Então, quando se trata disso, realmente faz sentido, porque o corpo de Cristo não é só o dedinho, ou não é só a perna, ou não é só o braço. É todas as partes do corpo reunidas. Então, o corpo ele só está pronto e ele só é inteiro e completo com todas as partes. Então, não tem como uma pessoa só ser considerada corpo de Cristo. Por quê? O corpo de Cristo falando sobre igreja é todas as pessoas ali reunidas. Mas o que Deus quer dizer é que quando 2 estão ali, reunidos, ou 3, ou mais, o corpo de Cristo está reunido e ele se faz presente como cabeça. Beleza. Quando a gente vai para aquele outro versículo que fala sobre entrar no seu secreto com o Senhor, entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com Ele, a gente para e pensa, ué, mas será que o Senhor vai estar ali? Pode ser que a maioria não entenda assim, mas algumas pessoas podem pensar, mas naquele versículo, quando a gente lê isoladamente, a gente vê que Deus está falando quando 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei. Quando você lê um versículo isolado, você acaba interpretando de forma errada. Você precisa ler o contexto. Às vezes o Senhor te dá um versículo, coloca na sua mente, no seu coração para você meditar, mas você precisa ler o contexto, onde aquilo aconteceu, o que o Senhor está querendo dizer dentro do contexto daquele versículo, para assim você entender realmente o que ele quer dizer, porque muitas vezes não quer dizer aquilo que a gente acha que ele quer dizer. Deu para entender? Então quando a gente vê o versículo que diz: entre no seu quarto, feche a porta e em secreto fale com seu pai, você fala, caraca, mas aí só vai estar eu. Se a Bíblia diz que eu preciso
que estar com 2 ou 3 reunidos para o Senhor estar, como que eu vou entrar no secreto sozinho e ter um momento com ele e ele vai estar ali? E sabe o que é interessante, gente? É que Deus, ele me dá algumas reflexões e depois, conforme eu vou falando com vocês, o Senhor vai trazendo, o Espírito Santo vai trazendo outras coisas, né? E a princípio, a ideia era só fazer esse comparativo dos 2 versículos e mostrar o entendimento de que, primeiro, mesmo que você esteja dentro de um quarto, com a porta fechada, em secreto, com o seu pai, você não está só. Primeiro porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E para você que não sabe, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade, é o Deus Espírito Santo e ele é uma pessoa. Partindo desse ponto, a gente entende que se você entrar no seu secreto, no seu quarto e fechar a porta sozinho, você nunca tá sozinho. Seja dentro do quarto, na sala, no trabalho, seja em qualquer lugar. Você nunca vai estar sozinho, porque existe uma pessoa dentro de você, o Espírito Santo. Olha que legal. Isso não é engraçado? Porque a gente não precisa de 2 ou 3 reunidos para o Senhor estar, porque Ele está dentro de nós. E aí a gente já começa a ver que, opa, então esse segundo versículo, ou o primeiro, né, que eu falei, ele tem um contexto diferente. Deus que está falando de uma outra coisa. Então, a primeira lição que eu quero deixar para vocês aqui é que nunca leia um texto sem contexto. Nunca leia um versículo isolado. Quando Deus te der aquele versículo, leia o versículo, medite nele, leia algumas vezes, mas leia o contexto, para você entender realmente o que Deus está falando. Muitas vezes a gente traz esse contexto para a nossa vida, aplica no nosso dia a dia, mas muitas vezes é um ensinamento histórico. Você vai entender aquele capítulo, aquele versículo, naquela época, naquele tempo, por que aconteceu. Tudo tem uma ligação. Mas, voltando ao assunto, nós precisamos entender que, primeiro, nós nunca estamos sozinhos. Então, se por acaso precisasse de 2 ou 3 pessoas para o Senhor estar, já começaria que a gente nunca está sozinho. Então, Ele sempre está conosco. Porque a pessoa do Espírito Santo habita em nós. E se Ele é uma pessoa e nós somos outra, somos 2 pessoas. Então, ali o Senhor está. Olha que bacana. Mas, quando a gente vai lá para Mateus 18, 20, e a gente vê que Deus diz, quando 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, Ele está querendo dizer que Ele está no sentido daquele contexto. Quando existiam irmãos que faziam algumas coisas erradas e você precisava corrigir aquele irmão. Então, você tem um problema com seu irmão ou seu irmão com você, vocês vão ter uma conversa, isso faz parte do corpo de Cristo, você precisa de um testemunho. Uma testemunha sobre aquela conversa. Se alguns irmãos que você chamar não quiser, você chama a igreja. Se a igreja não quiser, precisa ter esse testemunho. Por isso Deus diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali Ele está. Ele quer dizer que naquela situação Ele vai estar presente. E nesse contexto, Ele fala também sobre o que a gente liga na terra, liga no céu. E Ele também fala que quando 2 pessoas concordarem com a mesma coisa, no sentido de petição, Ele vai realizar aquilo. Então eu vou ler o texto e o contexto para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. A gente vai começar em Mateus 18, 15 e vai até o versículo 20. Se teu irmão pecar contra ti, vai, arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Ou seja, a primeira coisa que a gente faz aqui é a gente conversar com o nosso irmão. A gente tem um problema com ele, a gente chama e vai resolver com ele. Se ele ouvir, ótimo, nós ganhamos o nosso irmão, né? Mas ele pode não querer ouvir. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Ou seja, você vai falar aquilo, você vai dizer que quer se retratar com ele. E se ele não aceitar, você tem testemunhas que você tentou. É mais ou menos isso. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Ou seja, é como se ele não fizesse parte disso.
Porque ele não quer aceitar que você peça perdão, que você restabeleça aquela amizade, aquele vínculo, né? Então, é isso que o contexto do versículo está dizendo. E aí ele continua. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, será-lhes a concedida por meu Pai que está nos céus. Ou seja, se você e mais um tiver em concordância naquilo que foi pedido, o Senhor, Deus Pai, nos dará. Olha que interessante. Olha como o fato de você estar ligado com o seu irmão, vocês estarem como corpo de Cristo, unidos, faz tanta diferença. Isso agrada ao coração do Pai. Então, se você tem um desejo no seu coração, se você quer pedir algo pro Pai e tem um irmão que está em concordância com aquilo, orando junto com você, colocou aquilo no coração, mesmo que não seja para ele, mas ele em alegria, pela satisfação de você receber, ele se alegra, o Senhor entende isso como uma concordância e ele responde, e ele atende, e ele te presenteia. E vice-versa com o seu irmão. E aí, o versículo 20 encerra. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, olha que bacana, gente. Tudo gira em torno da união, da koinonia. Koinonia é comunhão. Comunhão entre os irmãos. O reino de Deus não se estabelece na terra sem o corpo de Cristo estar reunido. Então, nós precisamos estar ligados com o nosso irmão. Nós precisamos nos retratar com os nossos irmãos. Então, vamos lá. A primeira lição é que, para a gente ter o Senhor Deus conosco, nós precisamos estar reunidos. Mesmo que você esteja no seu secreto, já está em 2 pessoas, que é você e o Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa. E lá no outro versículo que diz 2 ou 3 reunidos em seu nome, que Deus estará presente quando você quiser se retratar com seu irmão, quando você estiver em concordância com seu irmão na petição de algo, ele estará com você. Então, que nós possamos aprender hoje que a Bíblia, ela não se contradiz, muito pelo contrário, mas que mesmo sendo contextos diferentes, histórias diferentes, momentos diferentes, tudo se liga na união dos irmãos. No corpo de Cristo reunido. O seu irmão tem que ser importante para você. Ele tem que fazer parte da sua vida. Você tem que amar o seu próximo. Você tem que amar o seu irmão. O corpo de Cristo reunido tem como cabeça Jesus Cristo e ali o reino de Deus é estabelecido. Então, se você tem hoje algum problema com alguém, vá até essa pessoa, peça perdão, se reconcilie. Mesmo que foi ele que errou com você, não importa. Porque o Senhor vai estar reunido ali. Se ele não quiser te ouvir, ofereça testemunhas. Tenha testemunhas sobre o desejo que você tem de se reconciliar. Se ele não aceitar, comunique à igreja. E se mesmo assim ele não aceitar, creia que o seu coração está liberado. O Senhor te perdoou por todas as coisas. Ele já levou na cruz do Calvário todos os nossos pecados. Então que você possa entender que primeiro, você nunca está só, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Ele é uma pessoa, o seu melhor amigo. Você pode conversar com ele, mesmo estando sozinho, dentro, no quarto, no secreto. Você acha que está sozinho, mas não está. E a partir dali, já existem 2 reunidos, você e a pessoa do Espírito Santo. E, quando você tiver algum problema com seu irmão, a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, em nome do Senhor, ele estará. Então ele vai te ajudar a conduzir essa situação para que esse perdão seja liberado e o corpo de Cristo seja reestabelecido. Em nome de Jesus, que você possa ter isso guardado no seu coração. Você não está só. O Espírito Santo de Deus habita em você. Você tem uma pessoa, a pessoa do Deus vivo dentro de você. Então, que a nossa comunhão, que a nossa união possa ser reestabelecida. Que a gente possa parar de olhar as diferenças. O que um tem, o que o outro não tem, o que um pode, o que o outro não pode, o que faz, o que não faz.
A gente peca a todo momento, todo dia. Vamos parar de olhar o cisco que existe no olho do seu irmão e vamos olhar o nosso, que tá cheio com uma trave enorme. Vamos olhar para dentro de nós e vamos abençoar o nosso irmão com a nossa companhia, com o nosso amor, com a nossa comunhão. O Senhor se agrada da comunhão entre os irmãos. Lembre-se, o nosso cabeça é Jesus Cristo. O corpo precisa estar reunido como corpo de Cristo para que o reino de Deus se estabeleça nessa terra. Que Deus te abençoe e até a próxima.